Então vamos lá, vamos terminar aqui, tá? Os objetos. Eu falei para vocês, né? Então, objetos a gente pode criar as chaves da maneira que a gente quiser, tá? Mas por favor tentem seguir aquelas boas práticas que eu tinha comentado antes, tá? Antes que eu esqueça, eu acho que foi o William que falou, né? Que isso aqui era um JSON, né? Não lembro bem. Se não foi o William, desculpa, né? Eu não lembro exatamente, tá? Mas assim, isso aqui é e não é um JSON, tá? Por quê? Tá? O JSON ele tem a mesma formatação que eu tenho, tá? Aqui dentro desse objeto, tá? Só que o JSON, eu gosto bastante do MDN, tá? JavaScript Method, né, Object Notation, tá? Notação de objetos do JavaScript, tá? O que acontece? Tem um monte de explicação legal aqui, tá? Então, isso aqui é um JSON, tá? Legal, beleza, eu posso concatenar um objeto dentro do objeto. Só que tem uma grande diferença entre um JSON só e um objeto, tá? Que é o seguinte, o JSON ele é estático, tá? Ele é para carregar dados de um lugar para o outro, tá? Então, eu não poderia ter, tá? Por exemplo, né, a declarar uma outra variável aqui, var sd, vou fazer uma coisa legal, né? O nome do Leonardo, tá? E agora aqui, owner, né? Tá? Então eu estou fazendo, né? Se eu pegar e olhar isso aqui, tá? Eu tenho o Leonardo aqui. Pô, beleza, tá? Só que se esse nome mudar dinamicamente aqui, tá? No JSON eu não consigo pegar isso aí, porque eles são dados estáticos, tá? Eu não consigo mudar métodos, funções dentro de um JSON, tá? Mas isso aqui funcionaria igual, sim. Essa é a notação de objetos, sim, tá? Isso aqui é um JSON, só que não esquece que esse meu arquivo é .js, tá? Se eu criar um arquivo aqui, tá? index.json, tá? Eu não consigo ter mais isso aqui, tá? Ele não vai entender variável, tá? Então, nome eu não posso declarar assim, entendeu? Porque é um JSON, tá? Ele começa com chaves, tá? Chaves aqui e tal, tá? E aí vocês veem que o JSON, ele obrigatoriamente tem as aspas aqui, tá? E agora como é que eu pegaria este nome dinamicamente, tá? Não tem como fazer, tá? Então, essa é uma grande diferença, assim, né, do JSON para um objeto, apesar de eles terem a mesma notação, tá? Não sei se eu fui claro aqui, espero que tenha sido. Tá. Então, guardem sempre, apesar de ter a mesma notação, um JSON, tá? Ele não pode conter dados dinâmicos, tá? Mas eu poderia criar ele de alguma outra forma aqui, sei lá. JSON. Tá. Opa. Tá. Pensa assim, tá? Deixa eu dar um console log no JSON aqui. Tá, ó, olha a diferença que eu tenho aqui, ó, no Pokémon, tá? E nesse JSON aqui, tá? Apesar de ele tá meio quebradinho aqui porque eu não tenho o scroll, tá? Eu vou dar um Ctrl S5 aqui, tá? Já vou explicar a tua dúvida ali, Marília. Tá? Eu tenho um Pokémon aqui, tá? E eu tenho um JSON aqui, tá? Pensa assim, tá? Esse dado chega
para ti na forma de um objeto, tá? E tu precisa salvar ele no navegador do usuário, tá? Muito utilizado, sei lá, o dado de login de um usuário, tá? Só que como ele chega um objeto, tá? O que a gente tem de banco de dados no navegador ali, eu vou falar bem mais para frente ali no local storage, tá? Ele não aceita que tu salve variáveis nele, apenas texto. Então, uma maneira de tu salvar esses dados de usuário seria convertendo essa tua variável, tá, para um JSON, porque olha só o que acontece. Quando ele cria um JSON aqui, isso aqui ficou uma string gigante e não mais um objeto com nome e propriedade. Por isso as aspas são importantes, tá? E aí tu armazenaria no navegador do usuário esta string gigante, tá? Que aí por algum motivo tu poderia, né? Então dar um parsed aqui, por exemplo, tá? JSON.parse, tá? JSON. E aí eu posso dar um console.log no parse. Opa! Se eu soubesse escrever ia ajudar, né? Parse. E aí a gente faz assim. E aí ele volta a ser um objeto que eu posso manipular, tá? Então isso aqui é uma string, né? Ou seja, stringify, e isso aqui vira um objeto de novo. Não, bom que agora tu já sabe o porquê tu precisa dele, tá? Então esse método, essa variável JSON, ela existe implicitamente, tá? No navegador ali do usuário, tá? Por isso que eu posso dar um JSON, né? Vocês podem ver que ele não vem de lugar nenhum, né? E ele possa usar um método aqui, stringify o parse, no caso, tá? Mas esses seriam alguns dos usos, tá? Que a gente tem para o JSON, tá? Tem alguns outros sentidos também, né? Às vezes tu vai criar um plugin, um chatbot, enfim, né? Tu cria um arquivo JS e vira um JSON. Mas sempre lembra que o JSON é estático, tá? Tu não tem como adicionar, né, maleabilidade nele, né? Diferente do objeto. Feito até aqui, então. Tá. Então eu tenho o meu Pokémon aqui, tá? Peraí. Aqui. Tá. Agora sim, a partir dos objetos eu consegui ter um console aqui dentro, tá? O que acontece? Tá bom de enxergar isso aqui? Tá pequeno. Ok, eu tento aumentar a fonte aqui. Tá. O que a gente tem nos objetos, tá? É o dot notation, tá? Que é a notação em pontos, tá? Então, o que acontece se eu fizer isso aqui, tá? Eu declarei uma variável Pokémon, tá? Que é um objeto em branco, tá? Ele não tem nada ali dentro, tá? E assim, o que eu posso fazer dentro da linguagem, tá? Eu deixei genérico aqui, né? Então o meu objeto, ponto, o nome da propriedade, recebe algum valor, tá? Isso aqui eu posso fazer a qualquer hora, a qualquer momento, tá? Então, vocês veem que o meu Pokémon aqui, ele inicia vazio, tá? E o que eu fiz? Né? O meu Pokémon.name vai receber Charmander. Aí vocês devem estar se perguntando, Léo, mas essa propriedade name não existe no Pokémon que tu criou, né? Como é que tu vai atribuir um valor a algo que não existe ainda, tá? Aí vem a magia do JavaScript, tá? Se eu fizer isso aqui, Pokémon.name recebe algum valor, o JavaScript vai ver. Já existe essa propriedade ali dentro? Existe, então ele vai sobrescrever. Só que o nosso caso é o contrário. Se não existir a propriedade, o JavaScript vai criar essa propriedade para nós e atribuir esse valor, tá? E o mesmo posso fazer com outras propriedades, tá? Então, o peso, a altura, né, e o peso do meu Pokémon, bem como o tipo dele, tá? E se eu der um console log aqui neste Pokémon, tá? Tu vai ver que sai um objeto que tem
altura, nome, tipo e peso, tá? Exatamente o que a gente tinha antes ali, né? Quando eu criei o meu Pokémon assim, tá? Então são duas formas de criar objetos. Por que que eu uso essa notação aqui? Né, em dois casos. Quando eu recebo um objeto inicial, né, talvez venha do banco de dados, e tu quer adicionar uma nova propriedade nele, que não existe antes, né, ou quando tu quer sobrescrever um valor nessa variável. Tá? Então, Pokémon.type, tá, agora vai ser voador. Tá? E se eu der um console log no Pokémon aqui, ele já alterou aqui. Beleza? Tranquilo? Esta não é a única forma, tá, de se trabalhar com objetos. Tá? Também existe o Bracket Notation, tá? Que eu acho mais feia, tá? Mas tem um caso muito específico que tu pode usar ele. Tá? O Bracket Notation, tá? Então, da mesma maneira que o Dot Notation, tá? É um objeto, tá? Entre colchetes, o nome da propriedade, tá? E tu vai fazer o valor dela, tá? Então, se eu rodar este código aqui, tá? Eu tenho a mesma saída que eu tinha no outro slide, tá? Até aqui não é nada muito novo, tá? Porém, que ganho eu tenho com Bracket Notation, tá? Tá, deixa assim, não é lá, tá? Por que que eu usaria o Bracket Notation e não o Dot Notation? Porque, né, eu tenho que digitar mais coisas. E eu, como desenvolvedor, quero digitar o menos possível, tá? Então, assim, pensando, tá, que eu tenha, sei lá, uma propriedade chamada owner ID. Owner ID, tá? É o ID do cara, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu posso dar um console log, tá? No Pokémon ponto owner ID. Beleza, né? Até aqui, tudo bem. Eu posso dar um console log, tá? No Pokémon, tá? E aqui, owner ID, tá? Deixa ele atualizar aqui. Se ele quisesse funcionar. Eu faço assim comigo. Tá. Mas enfim, eu posso fazer isso aqui também, tá? O que acontece se eu tentar fazer isso aqui, ó? Owner underline ID, tá? Eu posso fazer Pokémon.owner ID, tá? Funciona também. Ó, o Pokémon tá no owner ID, tá? Ele deve ter mostrado agora, mas ele tá de sacanagem comigo. Aí, tá? Funciona também. Só que se eu tivesse aqui, tá? Já não posso, tá? Eu preciso fazer isso aqui. Aí, eu sou obrigado a usar o Bracket Notation, tá? Por quê? Se eu tentar dar um ponto owner ID, tu vê que ele já autocompleta para mim. Mas eu não consigo fazer isso aqui. O JavaScript não entende que isso aqui é uma coisa só, tá? Ele vai me dizer que o ID não é definido, tá? Porque ele tenta fazer isso aqui menos o ID, entendeu? Eu tento acessar Pokémon.owner menos o ID. E aí vai dar caquinha, né? A gente não vai conseguir fazer isso aqui, tá? Então essa é um dos casos em que eu preciso usar o Bracket Notation, tá? Outro caso, tá? É quando eu quero fazer as coisas acontecerem dinamicamente, tá? Então, eu quero dizer aqui, ó, new prop, tá? É igual a nova propriedade,
tá? E aí eu quero fazer uma coisa assim, ó, Pokémon, tá? Meu próprio, tá? Pode receber outro valor, tá? Vai receber agora 1, 2, 3, tá? Acho que isso aqui fica melhor aqui, ó. Tá? Deixa assim por enquanto, tá? Tá, o que eu quero dizer é que é o seguinte, tá? Se eu der um console log neste Pokémon aqui, olha só o que ele botou aqui, tá? Nova propriedade, 2 pontos, 1, 2, 3, tá? Por que isso aqui foi aceito, tá? Porque a minha variável newProp, tá? Ela é uma string assim, né? Bonitinha, beleza, tá? Então, Pokémon, se eu tentar acessar a propriedade, nova propriedade, tá? Vai receber 1, 2, 3. Então, se eu quiser acessar, né, propriedades de um objeto baseados em variáveis, eu preciso utilizar o bracket notation. Porque se eu tentar botar isso aqui como newProp, tá? Ele vai botar o newProp aqui, tá? Ele já diz que isso aqui é o nome da propriedade, ele não entende que é a variável que eu quero utilizar aqui. Certinho? Tá. Aqui ficou grande. Tá. Acho que para finalizar a aula aqui, tá? Um construtor de objetos, tá? Pensando que eu tenha que criar vários Pokémons, tá? Que a única coisa que mudaria neles são os valores desses objetos. Vocês concordam? Né? Porque o Pokémon 1, tá? Tem o nome, peso, altura e tamanho, tipo, tá? E o Pokémon 2 também, né? Ele tem as mesmas propriedades, porém os valores são diferentes, tá? Como é que eu faria isso, tá? Em JavaScript, tá? Então, né, eu poderia fazer, tá? Uma forma simples, tá? A gente vai fazer isso aqui de uma outra maneira também, tá? Mas parecido com Java, tá? Eu poderia criar a minha função Pokémon, que recebe os parâmetros que eu quero, tá? E ele faz, né? Então, ou seja, este Pokémon recebe este nome, o nome que eu venho por aqui. Este Pokémon, né? Ou seja, o peso deste Pokémon vai ser o que eu receber aqui, tá? E o meu Pokémon 1 eu criaria assim. O Pokémon 2 eu criaria, né? Passando outros valores aqui, tá? E pessoal, a gente vai seguir aqui com arrays, tá? Na próxima aula ali, porque eu não quero cortar esse assunto no meio, eu quero dar ele todo para vocês, mas vocês têm acesso aos slides, então vocês podem ver toda a minha apresentação, tá? Até o infinito ali, tá? Inclusive a primeira apresentação, o segundo módulo, vocês têm livre para olharem o material, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar. E aí essa parte de arrays a gente finaliza na quarta-feira daí, tá? Antes de ir embora, sobre a questão de objetos aqui, ficou alguma dúvida? Alguma curiosidade? Alguma coisa que vocês queiram perguntar ou adicionar? Momento de vocês agora. Se não, tenho só mais uma pergunta. Tranquilo. Agora um feedback de vocês, assim, o que vocês acharam dessa apresentação? Por a mão na massa, dúvidas vão aparecer, né? E vocês, aula que vem, já vão começar a botar bem mais a mão na massa assim que eu terminar essa questão de arrays ali. E tem mais um último tópico, que são os funções, tá? E loops e condicionais.
Tá? Que a gente vai ver na aula que vem. E aí, com isso, vocês estão prontos para começarem a fazer os projetinhos básicos de vocês. O feedback agora que eu quero de vocês, assim, o que vocês acharam da apresentação em si? Vocês acharam que ficou legal? É utilizável? Ou não faz sentido? Eu preferia um PDF, tá? Que deu trabalhando para fazer também. E eu achei que ficou legal, assim, essa apresentação de slides aqui. Se vocês quiserem ver como é que foi feito, tá? É um arquivo feio, assim. Aqui fica bonitinho, todas as slides. Então, tem todo... Se vocês não quiserem ler os slides lá... Isso, até quarta-feira, Denis. Abraço. Se vocês quiserem ver o que eu fiz aqui, mas em ordem, né, não sendo em slides, tá? Dentro do meu GitHub, se vocês acessarem o arquivo .mdx, tá? Tem praticamente tudo o que eu estou mostrando aqui agora para vocês também, tá? Se não tiverem mais nenhuma dúvida, uma boa noite para todos. Cuidem-se. Só uma dúvida, professor. Claro. Esse projeto que comentou que a gente vai fazer ele em aula ou fora da aula? E depois para mostrar assim, na aula mesmo. Eu vou dar horários durante a aula para vocês fazerem, tá? Eu não sei se aulas todas, tá? Mas eu sei que muitas vezes vocês não têm horário também, né, para fazer exercícios fora da aula, né? Então sim, eu vou dar horários durante a aula para vocês fazerem e aí eu tiro dúvidas dos projetos de cada um, vão me perguntando conforme forem fazendo. Tá, beleza. E ele tá no GitHub ali, né? Se eu quiser pegar para começar a ver já. Sim, eu tenho. Se tu acessar o meu GitHub ali, Sim. eu tenho um. Não, eu não marquei ele como pin aqui, eu vou marcar, que é o projeto 1. Tá, beleza. Aí esse aqui tem aqui o que ele precisa conter, tá? Então, eu gostaria que tudo isso funcionasse, tá? No projeto de vocês. Nesse link aqui que eu mostrei, tem ele funcionando já. E tem o meu código, tá? O app.js, o index e um estilo aqui também, tá? Então esse meu app.js aqui tem todo o que eu criei de arquivo JS para fazer funcionar o meu projeto ali. Uhum. Tá, tranquilo. E aí, eu vou até ver se eu tenho como dar um pin nele. Não lembro como é que faz isso aqui. Mas é isso aí, pessoal. Vejo vocês todos. Deixa eu deixar aqui para você. Aqui. Tá, aí, tá aqui agora. O projeto 1 tá aqui, mais fácil de achar também. Então tá, pessoal. Nos vemos aí quarta-feira. Qualquer coisa, me chama no WhatsApp. Tá certo. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Valeu, boa noite.